Empatia. Em alguns momentos, ela é apresentada como sinônimo de gentileza, em outros, como uma forma de acolher qualquer emoção ou evitar conflitos. Há ainda quem trate como a capacidade de concordar com as pessoas ou de encontrar uma solução que agrade a todos. Olha, nenhuma dessas definições consegue explicar de fato o lugar que a empatia ocupa na liderança. Basta observar algumas situações que são bastante comuns no cotidiano das organizações. Por exemplo, um colaborador recebe um feedback construtivo e, em vez de enxergá-lo como oportunidade para se desenvolver, ele interpreta aquela conversa como uma crítica pessoal. Vai ter ainda aquelas pessoas que se demonstram irritadas numa situação de mudança simples. Tem até aquelas que demonstram resistência constante a um novo projeto, mesmo quando os benefícios parecem evidentes para toda a equipe. Quando a gente se depara com comportamentos assim, nossa primeira reação costuma ser procurar uma explicação imediata. A gente pensa que aquela pessoa é resistente a mudanças ou é insegura. Ah, ela é difícil de lidar. Nossa, não tem comprometimento nenhum. Essas interpretações surgem rapidamente porque nosso cérebro procura organizar a realidade com a maior velocidade possível. A gente cria hipóteses, atribui intenções e muitas vezes a gente passa a agir com base nas conclusões antes mesmo de compreender o que realmente está acontecendo. Esse movimento é natural. Todo mundo faz isso. Eu faço isso, você. O problema começa quando a gente confunde a nossa interpretação com a realidade. Os líderes, eles não trabalham apenas com fatos objetivos, eles trabalham com pessoas e pessoas interpretam os acontecimentos de maneiras diferentes. Uma mesma decisão pode ser percebida por alguém como uma oportunidade de crescimento e por outra pessoa como uma ameaça. Um feedback pode ser recebido como um gesto de confiança ou como um sinal de desvalorização. Uma mudança na forma de trabalhar pode despertar entusiasmo em parte da equipe e ansiedade em outra. Essas diferenças não surgem porque algumas pessoas enxergam corretamente a realidade e outras não. Elas vão aparecer porque cada indivíduo constrói a sua experiência a partir da própria história, das relações que viveu, das referências que desenvolveu e do significado que atribui às situações que encontra ao longo da vida. É por isso que a empatia é uma competência essencial para quem lidera pessoas. Daniel Goleman descreve a empatia como a capacidade de reconhecer e compreender as emoções e as perspectivas dos outros, utilizando essa compreensão para orientar a forma como nos relacionamos. Essa definição continua sendo extremamente atual, mas talvez seja possível ampliá-la quando a gente olha para a prática da liderança. Compreender alguém não significa apenas identificar a emoção que essa pessoa demonstra. Significa tentar entender a lógica pela qual aquela experiência está sendo vivida. Imagina um profissional, ele demonstra grande preocupação sempre que a empresa anuncia mudanças. Um líder pode interpretar esse comportamento como falta de flexibilidade ou resistência, mas e se talvez mudanças anteriores tenham sido acompanhadas por demissões? Talvez aquela pessoa tenha vivido experiências profissionais marcadas por instabilidade. Talvez exista medo de perder competência diante de uma nova forma de trabalhar. Talvez exista apenas a necessidade de compreender melhor aquilo que ainda não ficou claro. Essas possibilidades nos ajudam a compreender que as reações humanas costumam sim ser mais complexas do que aparentam. Essa disposição para investigar antes de concluir aproxima a liderança de uma atitude que Carl Rogers, um dos psicólogos mais influentes do século XX, considerava fundamental nas relações humanas: a escuta genuína. Rogers observava que compreender outra pessoa exige suspender, ainda que temporariamente, essa tendência de interpretar sua experiência apenas a partir das nossas referências. Não é abandonar convicções ou concordar com tudo que o outro diz, não. Mas criar espaço suficiente para que aquela experiência possa ser compreendida antes de ser julgada. Então, ao invés de responder rapidamente aquilo que vemos, a gente é convidado a permanecer por um tempinho na posição de quem ainda está tentando compreender. É um movimento que exige muita prática, porque a nossa tendência natural é preencher rapidamente as lacunas daquilo que ainda a gente não entende. É justamente nesse intervalo entre a primeira impressão e a conclusão que a empatia começa a transformar a qualidade das relações. Empatia não é apenas uma habilidade de comunicação.
Em grande parte das situações, o maior obstáculo para compreender o outro não está na falta de interesse, mas na facilidade com que interpretamos o comportamento alheio a partir da nossa própria experiência. Todo mundo faz isso. Um gestor que sempre lidou bem com mudanças tende a estranhar a dificuldade de alguém quando ela demonstra insegurança diante de uma reorganização da empresa, por exemplo. Já um profissional acostumado a trabalhar sob pressão pode considerar exagerada a preocupação de um colega com os prazos apertados. Alguém que valoriza a objetividade talvez interprete como excesso de sensibilidade aquilo que outra pessoa vive como uma experiência profundamente difícil. E nenhuma dessas interpretações nasce da má vontade. Elas surgem porque nossa experiência pessoal funciona como uma referência permanente para compreender aquilo que acontece ao nosso redor. Isso é um limitante. Quando a gente utiliza apenas a nossa própria lógica para compreender o comportamento das outras pessoas, a gente passa a acreditar que elas deveriam reagir da mesma maneira que nós reagiríamos em determinada situação. E aí, quando isso não acontece, a tendência é concluir que existe algo errado com elas. Essa forma de olhar para as reações produz consequências importantes dentro das organizações. Pense em um líder que considera determinado colaborador pouco comprometido porque ele faz poucas perguntas durante as reuniões. Essa pode ser uma hipótese, mas está longe de ser a única. Talvez aquele profissional tenha aprendido, em experiências anteriores, que questionar decisões era interpretado como afronta à autoridade. Talvez tenha trabalhado em ambientes onde erros eram frequentemente expostos de maneira constrangedora. Talvez tenha vivido um momento de segurança diante de novas responsabilidades que assumiu. E a liderança começa a mudar quando a gente deixa de tratar a primeira interpretação como se fosse a única possível. Na psicanálise, existe uma ideia que ajuda a compreender esse movimento. A gente costuma interpretar os acontecimentos a partir da forma como nossa própria história organizou determinadas experiências. Isso significa que a gente nunca observa uma situação de maneira absolutamente neutra. Nossa percepção é atravessada por lembranças, expectativas, valores, experiências, de maneira inconsciente muitas vezes. E um líder que viveu grande parte da carreira em ambientes altamente competitivos pode interpretar qualquer discordância como uma tentativa de enfraquecer sua autoridade. Outro, cuja experiência profissional foi marcada por relações muito colaborativas, talvez enxergue essa mesma discordância como uma contribuição legítima para melhorar uma decisão. Nenhum dos dois está observando apenas o comportamento do outro. Cada um também está observando a própria história refletida naquela situação. Essa constatação ela não serve para tornar toda a interpretação suspeita, nem para sugerir que a gente nunca vai conseguir compreender verdadeiramente as pessoas. Ela apenas está nos lembrando que existe uma diferença importante entre aquilo que a gente vê e o significado que imediatamente atribuímos ao que vimos. Então, ao invés de concluir rapidamente que alguém é resistente, desinteressado ou difícil de lidar, o líder passa a se questionar sobre o que a situação pode estar representando para essa pessoa. Isso antes de qualquer julgamento. Repara aqui que a gente não está procurando justificar comportamentos inadequados, tá? E sim compreendê-los. Uma organização ela continua precisando estabelecer limites, cobrar resultados, corrigir erros, tomar decisões difíceis. A empatia, ela não elimina nenhuma dessas responsabilidades. O que ela modifica é o caminho que é percorrido até chegar a elas. Quando a gente compreende melhor aquilo que mobiliza o outro, sim, aumentam as possibilidades de encontrar formas mais eficazes de conduzir uma conversa, de oferecer um feedback, ou até mesmo de gerir um conflito. Carl Rogers dizia que uma pessoa só se sente verdadeiramente compreendida quando ela percebe que a sua experiência foi escutada antes de ser avaliada. Essa observação ajuda a entender por que tantas conversas difíceis fracassam dentro das organizações. Porque muitas vezes o problema não é na decisão que precisa ser comunicada, mas ela está assim no fato de que a pessoa sente que a sua experiência, a sua opinião foi descartada antes mesmo de encontrar espaço para existir. Todo mundo aqui já participou de reuniões em que alguém respondia às nossas preocupações antes mesmo de entendê-las completamente. Às vezes a gente nem conseguia terminar de falar. Sentir-se ouvido não significa ter razão, significa perceber que aquilo que vivemos foi considerado suficientemente importante
para ser compreendido antes de qualquer conclusão. É justamente por isso que a empatia ocupa um lugar tão importante na liderança. Ela não melhora apenas a qualidade das relações, ela melhora também a qualidade das decisões. Quanto maior nossa capacidade de compreender como diferentes pessoas organizam uma mesma experiência, menor é a probabilidade de respondermos apenas às nossas próprias interpretações. Isso amplia, de maneira muito concreta, a possibilidade de construir ambientes onde as pessoas consigam participar, discordar, aprender e contribuir, sem que cada diferença seja imediatamente percebida como uma ameaça às relações. Bom, até aqui a gente falou de empatia como uma disposição para compreender a experiência do outro antes de organizar uma resposta. Mas essa compreensão produz um efeito que vai além da relação entre duas pessoas. Ela altera a forma como uma equipe aprende, compartilha informações e enfrenta problemas coletivamente. Pensa aí numa situação que é bastante comum. Durante uma reunião, um profissional percebe um risco importante em um projeto que está prestes a ser aprovado. Ele possui informações que podem evitar retrabalho, prejuízos, atrasos. Ainda assim, decide permanecer em silêncio. À primeira vista, esse comportamento pode ser interpretado como falta de comprometimento ou desinteresse, mas basta observar um pouquinho, se observar com mais atenção, você vai perceber que o silêncio nem sempre significa ausência de participação. Ele pode representar uma forma de proteção. Quem trabalha há alguns anos conhece bem esse tipo de situação. Existem equipes onde as pessoas levantam dúvidas com naturalidade, admitem que não sabem alguma coisa e está tudo bem. Já em outras equipes, assuntos importantes deixam de ser discutidos até que já não possam mais ser ignorados. O trabalho continua acontecendo, as reuniões são realizadas, indicadores são apresentados, mas uma parte significativa daquilo que as pessoas realmente pensam deixou de circular. Amy Edmondson, professora de Harvard, dedicou boa parte de sua pesquisa a compreender esse fenômeno. Ao estudar equipes de alto desempenho, ela percebeu que aquelas que apresentavam melhores resultados não eram as que erravam menos. Em muitos casos acontecia exatamente o contrário. As equipes que relatavam mais erros, que faziam mais perguntas e compartilhavam dificuldades com maior frequência, que se destacavam. A diferença não estava na quantidade de problemas existentes, mas na liberdade que as pessoas sentiam para trazer a discussão antes que aquilo produzisse consequências maiores. Essa observação, ela vai ajudar a gente a compreender por que a empatia ocupa um lugar tão importante na liderança. Quando uma pessoa sente que ela vai ser julgada antes de ser compreendida, ela tende a selecionar aquilo que vai compartilhar. Aos poucos, deixa de apresentar ideias, evita perguntas que possam parecer ingênuas e passa a falar apenas quando acredita ter certeza absoluta do que está dizendo. É bem interessante isso. Note que quase nenhuma organização afirma que seus profissionais não devem fazer perguntas ou admitir dificuldades. Ainda assim, ideias são recebidas com ironia, erros são expostos diante dos colegas, dúvidas são tratadas como sinal de despreparo, discordâncias são interpretadas como desafio à autoridade. O que isso tudo vai ensinar para as pessoas? Que alguns comportamentos são considerados seguros, só que outros são de risco. A cultura de uma equipe ela é construída em grande medida por esse conjunto de experiências. É por isso que a empatia não pode ser compreendida apenas como uma qualidade individual. Ela vai participar da forma como o ambiente de trabalho se organiza. Um líder que procura compreender antes de responder, ele não está apenas melhorando uma conversa específica, ele está comunicando de maneira muito concreta como que as relações funcionam naquele grupo. É claro que isso não significa que todas as opiniões serão aceitas, nem que todas as decisões serão compartilhadas. Liderar continua exigindo escolhas difíceis, estabelecimento de limites, e, claro, muitas vezes decisões que vão desagradar parte da equipe. Empatia não vai eliminar essas responsabilidades. O que ela modifica é a qualidade do processo de quem conduz essas decisões. As pessoas costumam aceitar com muito mais facilidade uma decisão desfavorável quando percebem que foram realmente ouvidas durante o caminho. O contrário também acontece, mesmo decisões tecnicamente corretas podem gerar ressentimento quando a experiência das pessoas é ignorada ou tratada como irrelevante. Em muitos ambientes, tá? A participação depende da concordância. As pessoas falam quando acreditam
que suas opiniões serão bem recebidas. Em outros, a participação faz parte da própria forma de trabalhar. Divergências, perguntas e pontos de vista diferentes deixam de ser percebidos como obstáculos e passam a integrar o processo de construção das decisões. É nesse tipo de ambiente que a empatia amplia a nossa capacidade de compreender pessoas, mas também amplia a capacidade da equipe de pensar coletivamente. E organizações que conseguem pensar melhor sobre seus próprios problemas costumam aprender mais rápido, adaptar-se com maior facilidade e construir relações mais consistentes ao longo do tempo. Bom, antes de encerrar, eu gostaria aqui de deixar uma proposta para a próxima semana. Escolha uma conversa que normalmente exigiria uma resposta rápida. Pode ser uma divergência numa reunião, um feedback, uma reclamação de um colaborador, ou até uma situação em que alguém apresente uma ideia da qual você discorda. Ao invés de responder imediatamente, experimente adiar por alguns instantes essa necessidade que você tem de interpretar tudo o que está acontecendo. Faça uma pergunta a si mesmo antes de formular qualquer resposta. O que essa situação pode estar representando para essa pessoa? Perceba que a pergunta não é o que eu faria no lugar dela. Essa resposta, inevitavelmente, ela vai ser construída a partir da sua própria história, então vamos tentar outra coisa. É procurar compreender como aquela experiência está sendo vivida, experienciada pelo outro. Depois da conversa, reserve alguns minutos para refletir sobre o que aconteceu. Se pergunte em que momento comecei a formar uma opinião sobre aquela pessoa. O que eu observei de fato e o que eu completei com as minhas interpretações. Minha compreensão da situação mudou depois que eu escutei mais do que eu falei? Nem sempre essas perguntas vão produzir respostas claras. Em algumas conversas você vai continuar chegando às mesmas conclusões, mas em outras você vai perceber que aquilo que parecia uma resistência escondia insegurança, que uma postura defensiva era consequência de experiências anteriores, ou que um comportamento que você havia interpretado como desinteresse tinha uma outra origem completamente diferente. Esse exercício não é para impedir julgamentos, tá? Julgar vai fazer parte da liderança. Todos os dias os líderes precisam avaliar desempenho, tomar decisões, estabelecer prioridades, definir, claro, consequências para determinados comportamentos. A proposta é só que antes de concluir, tente compreender. Esse pequeno deslocamento costuma mudar profundamente a qualidade das conversas. E muitas vezes muda também a qualidade das decisões. No próximo vídeo, vamos falar sobre nossa capacidade de construir relações. Liderar pessoas significa tomar decisões através das relações. É influenciar, negociar, enfrentar conflitos, criar confiança, alinhar expectativas e sustentar conversas difíceis sem romper os vínculos que tornam o trabalho coletivo possível. A gente vai falar das habilidades sociais. E se esse vídeo trouxe alguma reflexão, eu gostaria de fazer um convite. Pensa em uma conversa recente que não terminou da maneira como você esperava. E hoje, olhando para ela novamente, existe alguma interpretação que você faria de forma diferente? Compartilhe essa experiência aqui nos comentários. Às vezes, basta revisitar uma única conversa para perceber o quanto nossa primeira impressão dizia mais sobre a maneira como nós estávamos organizando aquela situação do que sobre a pessoa que estava à nossa frente. Até o próximo vídeo. Beijo!